Nessa videoaula você aprenderá a criar vistas detalhadas dentro do Revit. Sabe aquelas vistas onde a gente coloca ali todas as especificações dos materiais e afins? Então, é esta mesmo que você vai aprender. Antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha para ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais e me incentivar a trazer mais conteúdos de muita qualidade para você. Então, vamos lá para o vídeo. Vou compartilhar aqui a minha tela com você e aqui é a vista que a gente vai trabalhar em cima. Antes de qualquer coisa, como que eu cheguei nessa vista aqui, né? Como que eu cheguei aqui nessa parte do texto, enfim. Eu criei um corte normal aqui na minha planta. Minha planta já tá aqui pré-finalizada. Ainda tem alguns detalhes que precisam acrescentar, mas basicamente já tá pronta, podemos assim dizer. Então, para criar um corte é super simples. Aqui eu vou estar dentro da planta, né, do pavimento térreo, que é o pavimento térreo que eu quero fazer, e eu só venho aqui em corte, criar corte, e faço uma linha aqui pro corte que eu quero criar, né? Como eu já tenho uma criada tudo certinho, aqui no caso ele já apontou pro lado certo, mas vamos supor que ele tivesse apontado pro outro lado, né? É só clicar nessas setinhas que ele aponta pro lado certo. E aí o corte ele sempre vai estar aqui dentro de navegador de projeto, cortes. Então sempre que você criar um corte, ele estará aqui dentro. Tá vendo que tem alguns que estão pontuados em azul e outros não tem marcação nenhuma? Por que isso acontece? O que está em azul é porque ele está dentro da planta e o que não tem marcação nenhuma é porque não está dentro de nenhuma planta. Essa foi apenas uma curiosidade. Então, continuando aqui. Se eu entrar aqui no corte 3, ele vai abrir o corte aqui para eu configurar do jeito que eu quero. O que eu fiz? Qual é a diferença desse corte 2, que é o corte que a gente vai trabalhar, para o corte 3 que eu acabei de criar? Como que eu cheguei naquele resultado de visualização? Ocultei aqui, né, todos os níveis. Vou ocultar a categoria. Ocultei aqui esse corte que apareceu no corte. E aqui eu só venho ajustando. Tem um outro corte aqui que eu vou ocultar também. E uma indicação que eu não sei o que é isso. Aqui. Pronto. E aqui eu só venho, seleciono essa caixinha de recorte, seleciono aqui em cima dessas bolinhas que aparecem nas laterais, né, de controle, e só posiciono aqui onde eu quero. Então, ao fazer isso, você vai ver que ele já vai criar ali a visualização do jeito que a gente precisa, né? Vou deixar aqui, bem perto do piso, pronto, acabou. Tá, vamos supor que é isso que eu quero. Agora eu posso selecionar em cima dessa caixa, clicar com o botão direito, ocultar na vista elemento. E aí ele vai ficar assim com essa cara. Agora, como que a gente faz para deixar ele com essa cara aqui mais realista, né? Igual tá aqui no corte 2. Eu só venho e mudo aqui, estilo de visualização. Aqui tá em linha oculta. Ao clicar aqui, eu posso selecionar a opção realista, cores consistentes e assim por diante. Vou pôr cores consistentes aqui. Tá vendo? Ele ficou um pouco diferente do que tá na outra representação, só que mostrou aqui, né, como cores consistentes. Tá vendo essas linhas que tá mostrando aqui, que eu não quero que mostre, tipo como se fosse a abertura da porta? Como a gente faz para tirar elas? A gente muda aqui dentro de vista. Opa, selecionei o objeto, não precisa. A gente vem aqui em vista, visibilidade e gráficos. Aqui eu sei que é uma mobília, deixa eu só ver o nome dela. É aqui um componente de gabinete, que é a família que tá. Então, eu vou vir aqui em visibilidade e gráficos e vou pesquisar por componentes de gabinete. E ele já apareceu aqui. Aqui no caso, ele tá mostrando todas essas linhas aqui. Eu não quero nada de linha aparecendo no meu projeto. Então, eu vou tirar todas, mas aí você pode só selecionar aquela que você não quer que apareça, tá? Você pode ir fazendo teste, tirei todas aqui, ou troquei a espessura delas, né? Aqui você consegue trocar a espessura dessa linha. E aí você só dá um aplicar e vê como fica. No caso, se eu tirar todas, pra mim tá perfeito nessa vista. Eu não preciso que elas estejam aparecendo aqui, eu quero algo mais limpo mesmo, mais clean. E essas linhas aqui que estão fininhas, tá vendo? Preto fino, você consegue também alterar elas. Você pode tanto selecionar elas aqui, clicar com o botão direito e vir aqui em sobrepor gráficos na vista e pode ser tanto por categoria como por elemento. Vou só neste elemento mesmo, só para você ter uma noção de como você pode configurar isso. E o que é legal? Eu tô fazendo essas configurações só para você entender, mas eu quero deixar as linhas pretas mesmo. Mas você pode, por um exemplo, descobrir qual que é a cor, esse marrom que tá aqui, né?
e usar o mesmo marrom aqui nas cores. E aí quando você usa o mesmo marrom, ele vai ficar meio oculto. Você pode usar só um pouquinho mais escuro. Enfim, você consegue alterar aí do jeito que você precisar. Aqui a gente alteraria em linhas de projeção. Eu vou pôr aqui em linhas de projeção, eu vou procurar um marronzinho, vamos ver se eu consigo encontrar. Aqui, vou pôr um marrom um pouco mais escuro. Vou dar um OK. E a linha eu quero que ela fique com a espessura de 1, que é uma espessura mais fina. Dou um aplicar e aí ele ficou assim, tá vendo? Ele ficou só levemente marrom aqui, só a linha do que eu selecionei. Eu poderia colocar um marrom um pouco mais claro, um pouco mais parecido ali com o que tá aqui, né? Ou deixar preto mesmo. Eu, Gisele, vou deixar preto neste caso, não tem nenhum problema. Aqui, tá vendo que essa vista ela tá um pouco diferente dessa outra? Por quê? Porque essa outra, ela tá no nível de detalhamento alto e aqui ela está no estilo realista. Então, se eu colocasse aqui no estilo realista, ele já mudaria também a visualização, tá vendo? Então tá, a gente já fez essas primeiras configuraçõezinhas aqui. Agora, como que a gente vai e coloca os textos? Como a gente configura do jeito que a gente precisa? Primeiro ponto importante, você precisa saber quais são os materiais que estão aqui. Aqui nessa planta eu vou colocar 2 só para você entender, e aí quando você fizer o seu projeto você já pode detalhar todo ele, especificando certinho cada item do jeito que você precisa. Isso para um projeto executivo é bem legal, porque você consegue criar ali uma folha A3 com cada desenho, especificações, lista de materiais, você consegue criar bastante coisa para cada ambiente. Aqui no caso a gente está tendo uma vista da cozinha, mas aí a gente poderia colocar uma outra vista e especificar o material ali de acordo com cada vista. Fica bem bacana, você consegue fazer uma entrega bem legal e já dá para o seu cliente ter uma visualização. Poxa, pensa aqui, né, isso já tem uma visualização de como ficaria. É sensacional, eu adoro. Você poderia trocar ali também, uma outra dica, né? Tá vendo que aqui ele ficou com as linhas aparecendo? Vamos supor que você não quisesse que aparecesse linha nenhuma, porque na verdade não existem essas linhas na vida real, né? Você poderia vir aqui, em estilo visual, uma outra dica bem legal, viu? Anotei. Opções de exibições de gráficos. E aqui dentro ele vai aparecer essa opção. A gente tá no estilo aqui, né, realista. Não, na verdade o estilo que a gente tá usando é o... realista mesmo. Tá certo. A gente tá no estilo realista. Eu vou vir aqui em opções de gráficos. E dentro do estilo realista eu vou tirar essa opção de mostrar arestas. Se eu der um aplicar, olha o que vai acontecer. Ele vai sumir todas as arestas. Mas tá vendo que ele ficou aqui meio que sem profundidade? Se eu pôr aqui um exibir profundidade e der um aplicar, ele já vai alterar alguns detalhezinhos, mais uma sombrinha ou outra, né? Que a gente poderia pôr um pouco mais escuro, aplicar, enfim, a gente pode ir trabalhando alguns pontos ali e melhorando essa visualização. Então, sempre que a gente tira a profundidade, ele dá uma cara mais realista. Mas eu acho que perde muito aqui, né, na parte de visualização, sem renderizar, as divisórias do armário. Então, por isso que eu acabo deixando as arestas, as visualizações nesses detalhezinhos. Só pra gente ter mais ou menos uma noção de como que é e tudo mais, né? Então, aqui, vou deixar a aresta, aplicar. E aqui eu vou tirar essa simulação de profundidade. Se você quisesse, eu poderia ativar a sombra também, sei lá, sombras projetadas, mostrar a sombra dos ambientes, vai. Se dá um aplicar, aí ele mostra as sombras que cada item faz. Ele fica um desenho um pouco mais escuro, né? Deixa eu tirar essa só pra vocês verem como ficaria. Ó, ficaria algo um pouco mais escuro. Mas no caso, vou manter as arestas e não vou mexer nessa parte. Aqui você pode trabalhar, pode ver bastante coisa que só esses detalhes aqui mudam muito a projeção, né? Aqui, olha, tem a opção tipo realista, você pode alterar aqui, enfim, tem muita coisa pra você mexer. Sempre que você quiser ter uma vista mais realista, sem renderizar, mexe nessa parte porque é sucesso. Você vai conseguir ter um resultado muito bom na visualização. Mas como o objetivo aqui não é esse, eu só quiser dar um a mais para que vocês possam melhorar a vista de vocês, vamos voltar aqui pro que é normal aqui, como tava, né? Perfeito. Temos aqui a nossa vistinha e agora vamos colocar os textos. Para colocar o texto, a gente vem aqui em anotar e aqui dentro de anotar, ele vai mostrar, né, aqui em cima as opções. Aqui tem identificar itens por categoria, então a gente colocaria uma tagzinha em cada item. A gente pode tanto vir aqui na opção de texto e selecionar aqui em cima texto, ou podemos digitar no teclado TX, que ele vai abrir a janelinha do texto. Aqui tem vários pontos que você consegue criar o texto, né?
A gente pode criar só um texto, vou colocar aqui só uma caixinha de texto, e escrever, sei lá, janela de vidro com alumínio preto. Pronto. Escrevi só o texto, pronto, acabou. É isso que eu queria. Aqui do lado, ele já aparece algumas opções de tamanhos de texto. Aqui eu tenho várias, né, porque esse template já está configurado com vários tamanhos de texto. Mas vamos supor que no seu template não esteja. Vou só selecionar aqui o de 2, que é o que eu quero que fique. Se o seu template não tiver, basta você selecionar o texto, vir em editar tipo, e dentro de editar tipo você duplica. E ao duplicar você só seleciona aqui, configura do jeito que você precisar o texto, tanto o tamanho dele, estilo de fonte, enfim, você consegue alterar aí do jeito que você precisar. Feito isso, alterado tudo do jeito que eu preciso, eu só coloco aqui. Agora, Gisele, e aquela seta? Como que eu coloco a seta? Basta você selecionar o texto novamente e vir aqui. Aqui ele já mostra algumas opções, tá vendo? Você pode colocar uma seta com um arco. Aqui, olha, a seta ela fica arqueadinha. Tá vendo do jeito que ela fica? E aí ela fica, tipo, faz um arco do jeito que você precisar, olha. Ou você pode selecionar aqui o texto novamente. Vamos remover essa seta e colocar uma seta reta. E aí ele vai criar essa seta com a linha mais reta, tá vendo? E aí você consegue deixar ela com aquele traço viradinho assim, desse jeito que tá aqui. Agora, tá vendo que o texto, ele não ficou, tipo, alinhado em cima da linha? Como a gente faria nesse caso? A solução que eu uso, eu não sei se tem algo mais prático, se tiver, pode compartilhar comigo que eu vou amar saber. Mas a solução que eu uso atualmente é, eu seleciono aqui, no caso, deixaria sem nenhuma linha e crio uma outra aqui, eu venho em criar o texto e aí eu crio uma outra caixinha de texto, mas a partir de 2 segmentos. Então eu venho, seleciono aqui o primeiro ponto, seleciono o segundo ponto e puxo a linha para cá. E aí, ao invés de escrever o texto, eu só dou um outro clique na tela e ele sai, tá vendo? Então eu não insiro nenhum texto e vou criar apenas a caixinha. E aí esse outro texto eu posso subir aqui ou colocar ele entre a linha do jeito aqui que muitas pessoas também utilizam, né? Então vai de você. Esse é o jeito que eu faço quando eu não quero um texto na ponta. Se tiver um outro jeito mais fácil, pode compartilhar comigo que eu vou adorar. Neste vídeo é isso. Eu queria passar isso pra você. Eu coloquei aqui apenas na janela, mas aí você pode colocar em todo o ambiente, em todos os móveis. Tipo aqui, gaveta tal. Você pode especificar aqui em outro canto. E aí você vai organizando de um jeito que fique fácil de visualizar. E você consegue fazer isso também com várias outras coisas, tá? Independente do tipo de projeto que você estiver fazendo. Tudo que você precisar detalhar, você pode criar um corte e detalhar. Ai, Gisele, mas ficou aqui corte 2 na minha planta, não quero que isso apareça. É só você selecionar os dois aqui, clicar com o botão direito do mouse, ocultar na vista elementos. E aí você vai ocultar, a sua vista vai ficar limpa e aí você vai ter ainda assim o seu detalhamento aqui. Então, neste vídeo é isso. Se você quer aprender mais a trabalhar com o Revit, essa ferramenta maravilhosa, eu te convido a conhecer o meu treinamento completo, onde eu ensino passo a passo para você elaborar projetos arquitetônicos utilizando o Revit. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e encontro vocês no nosso próximo vídeo. Tchauzinho!